Graça e paz, meus irmãos, da parte de Deus, o nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. Palavra esta que o Espírito Santo ministrou primeiramente no meu coração. Bem, meus irmãos, com o surgimento da pandemia, que tem causado tanta dor e tanta tristeza na humanidade, que tem assolado tantas famílias, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, essa doença que é tão mortal e tão cruel, que não escolhe cor, que não escolhe religião, que não escolhe classe social. E dentro desse cenário, dentro desse contexto que a humanidade está vivendo, muito se ouviu as pessoas dizendo na rádio, na TV, pela internet, que talvez essa fosse a oportunidade para o homem aprender algo de bom, entre aspas, com isso. Que talvez o homem aprendesse uma lição, fizesse uma autorreflexão, olhasse para dentro de si e com isso se tornasse melhor. Houve a esperança geral de que o mundo mudasse, de que o mundo revisse os seus conceitos, fizesse uma autoanálise e se tornasse um lugar melhor para se conviver. Porque a questão não é se vivemos, a questão é como convivemos. Porque viver é existir, viver é ter vida, viver é estar com vida. Mas conviver é ter convivência, é ter intimidade, é viver com o outro, é se relacionar com o seu próximo. E isso é importante, porque ninguém vive sozinho, ninguém vive isolado das outras pessoas. Todos nós dependemos uns dos outros. Então houve essa esperança de que o mundo se tornasse um lugar melhor para a convivência entre as pessoas. Que as pessoas se tornassem mais bondosas, mais amorosas, mais misericordiosas, mais empáticas. Mas isso não aconteceu, isso não tem acontecido. E eu tenho aqui dados que foram coletados na internet durante a pandemia que provam isso, que provam que o mundo continua sendo o mesmo. E quem sabe até pior, devido à pandemia, com o fechamento de muitas igrejas, ou com o fato das pessoas, muitas pessoas não poderem ir à igreja por causa do confinamento, talvez o mundo tenha até piorado. Eu reuni aqui alguns dados que eu gostaria de ler, que mostram qual é a situação do mundo. Dados no Brasil, dados no mundo. Esses dados são de julho de 2020. Aqui diz que houve um aumento da violência
isso é, dos maus tratos e do abuso sexual de crianças e adolescentes durante a pandemia. E na maioria das vezes, essa violência e esse abuso sexual são praticados dentro do âmbito familiar. Ou seja, com a pandemia, as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles se tornaram mais vulneráveis, porque eles estão dentro de casa com seus familiares em tempo integral. E é dentro da família, infelizmente, que muitas vezes ocorrem casos de maltratos, casos de abuso. Por isso, cabe a nós, como pais, como responsáveis, observar os nossos filhos, prestar atenção ao que tem acontecido, para que isso não venha acontecer dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Nós, como cristãos, não podemos estar alienados, não podemos estar desatentos, porque nossos filhos precisam ser protegidos. E até mesmo as outras crianças da nossa vizinhança que estão ao nosso redor, precisamos estar atentos e orando, intercedendo por essas crianças, por esses adolescentes. Outros dados: casos de feminicídio, ou seja, mulheres que foram assassinadas, que foram mortas. Esses casos cresceram 22% em 12 estados do Brasil. Então, olha aí a realidade, o que tem acontecido durante a pandemia. Agora, dados de 12 de julho de 2020. Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a quantidade de denúncias de violência contra a mulher que foram recebidas no canal 180, que é o canal de denúncias que o governo disponibiliza, essas denúncias cresceram quase 40% comparado com abril de 2019. Então, em abril de 2020, um ano após, durante a pandemia, essas denúncias de casos de violência contra a mulher aumentaram 40%. Outro dado: houve o agravamento de doenças mentais durante a pandemia. Um estudo publicado na revista The Lancet revela que casos de ansiedade e estresses cresceram mais do que o dobro durante a pandemia, enquanto os casos de depressão tiveram um aumento de 90%. Para você ver qual é a situação do homem sem Deus, do homem sem Cristo, como ele se encontra perdido. 4 de julho de 2020, esses dados. O atendimento do SAMU a casos de suicídios e de tentativa de suicídio aumentou com a pandemia. Esses dados e muitos outros disponíveis na internet e até divulgados nos meios de comunicação, nos jornais, sejam eles impressos, sejam eles sites, sejam eles televisão ou rádio, demonstram que o mundo não se tornou um lugar melhor.
E isso acontece por duas razões. Duas razões que explicam que não serão fatos externos, não serão eventos da natureza, catástrofes que farão com que o homem seja transformado, que farão com que o homem tenha uma nova atitude, que farão com que o homem olhe para Deus, se volte para Deus e se arrependa dos seus pecados. Por quê? Porque isso não vai acontecer, não por esses meios, por causa de uma coisa chamada pecado. Pecado no sentido de carne. A nossa natureza pecaminosa, a qual herdamos de Adão. E eu separei aqui um texto que diz exatamente isso, Romanos 7. A partir do versículo 14 diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então Paulo está dizendo que existe dentro de cada ser humano uma natureza pecaminosa, tendenciosa para o mal. E que essa natureza ela só pode ser dominada com a ajuda do Espírito Santo, com busca constante em Deus, para que Ele nos dê força, para que Ele nos ajude a vencer o pecado. Então, existe o pecado, e aquele que está sem Deus, ele não é capaz de resistir a essa natureza, a essa tendência do mal. Por mais que ele queira, ele não vai conseguir. E o pecado também como ato pecaminoso, que é o pecado que é praticado intencionalmente, que é a prática do pecado. E aquele que está morto, isto é, aquele que não nasceu do Espírito Santo, que não nasceu do alto, ele sente prazer no pecado. Ele não vê o pecado como um problema, como cristão, porque dentro dele não existe o temor. E essa é a diferença do Filho de Deus para a criatura. Porque embora aquele que nasceu de novo possa pecar como qualquer outro ser humano, porém, ele não terá prazer no pecado. E ele não irá viver na prática do pecado. Por que não? Vamos ver o que João diz. 1 João 3,
versículo 8. Primeira João 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque é a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então João está dizendo, aqui no versículo 9, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, ou não pode pecar, ou não pode continuar pecando. Isto é, não permanece na prática do pecado, não tem prazer em pecar, porque o Espírito Santo está na vida dele. E ele vai se sentir mal ao pecar. Vai sentir uma dor profunda no seu coração ao fazer aquilo que vai entristecer a Deus, aquilo que vai desagradar ao Senhor. Então, essa é a diferença. O Filho de Deus, ele está lutando contra o pecado, lutando para dominar a sua carne. A segunda razão pela qual o mundo não poder mudar, não poder ser transformado, por causa de eventos da natureza, por causa de situações, catástrofes mundiais, coisas do tipo, é a influência do diabo. Nós vamos ver em Efésios capítulo 2, que vai dizer isso. Vamos lá para o texto de Efésios, capítulo 2. Olha o que Paulo escreve aos irmãos da igreja em Éfeso, no capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então Paulo está dizendo ali para aqueles irmãos de Éfeso, olha, Jesus vos deu vida. Vocês estavam mortos em vossos pecados e delitos. Estavam separados de Deus. Não tinham comunhão com Deus. Não tinham relacionamento com Deus. E vocês estavam andando segundo o curso deste mundo. Isto é, segundo o sistema pecaminoso do mundo. Aqueles que estão sem Cristo, eles estão andando segundo o curso deste mundo, isto é, segundo o sistema pecaminoso do mundo. Uma cultura que é contrária aos princípios bíblicos. São as ideias, as tendências que marcam cada época na história do homem e que geralmente não tem apoio nas Escrituras. E Paulo está dizendo que aquele que está andando segundo o curso deste mundo, ele está sobre uma influência, que é a influência do maligno, que é a influência do diabo. Aqui no texto ele identifica como o príncipe da potestade do ar. Ou seja, Satanás governa esse sistema. Esse sistema é satânico.
Portanto, Satanás está sobre a vida das pessoas, influenciando-as a deixarem Deus de lado. A deixarem Deus de lado e andarem segundo o seu próprio caminho. Andarem segundo seus próprios pensamentos, suas próprias vontades e concupiscências. E ele está dizendo aqui também que esse espírito ele opera nos filhos da desobediência. O diabo opera nos filhos da desobediência. E quem são os filhos da desobediência? Todos aqueles que não entregaram suas vidas para Cristo. Todos aqueles que permanecem rebeldes à ordem de Deus, ao chamado de Deus. Esses são os filhos da desobediência. Nós podemos entender que existe uma causa, ou melhor, existe um causador da manifestação do mal, que é o diabo, que Paulo identifica no texto como o príncipe das potestades do ar. Então ele está no mundo exercendo sua influência, levando os homens a contrariarem a vontade de Deus, a andarem segundo seu próprio caminho e a praticarem atrocidades, todo tipo de coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Então, esse é o problema do mundo. Esse é o problema do mundo. Existe o pecado e existe a influência do diabo. Então, o mundo não poderá ser regenerado por ideologias, não poderá ser regenerado por filosofias humanas, por palavras de autoajuda, ou por causa de eventos da natureza que farão com que o homem se arrependa e olhe para Deus. Isso não vai acontecer. Mas a Bíblia apresenta a solução. A solução é Jesus Cristo. Vamos ler Lucas, capítulo 4. Jesus é a solução. Lucas 4, versículo 12. Ou melhor, Lucas 4, versículo 17. Diz assim: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Eis a solução: Jesus de Nazaré. A solução que deve ser apresentada ao mundo como uma única forma de transformação das pessoas, da sociedade. Como a única forma de transformar esse sistema maligno. Só o Evangelho pode transformar a mente
e o coração do homem, fazendo com que ele experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais nada, só o Evangelho, só Jesus. E o que significa Evangelho? E o que significa Evangelho? A palavra Evangelho no original, Evangelion, significa boas novas, boas notícias. A sua aplicação no Novo Testamento refere-se à mensagem essencial da salvação. E quais são as boas novas? As boas novas é o que diz aqui no texto e que Jesus fala no verso 21. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. As boas novas é Cristo, que veio há mais de 2000 anos atrás. Para libertar o homem, para salvar o homem. E essas boas novas, elas precisam ser proclamadas. Elas precisam ser anunciadas ao mundo. Jesus. O texto diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Então Jesus veio evangelizar os pobres. E eu entendo aqui que o texto não está falando de classe social, não está falando de condição financeira, mas está falando dos pobres de coração, está falando dos pobres espirituais. E o Senhor fala: curar os quebrantados do coração. Perceba você que a prioridade do Senhor não é a cura física, mas é a cura da alma. É a transformação no coração do homem, concedendo-lhe paz, concedendo-lhe a verdadeira alegria que só o Senhor Jesus pode dar. Que por mais que o ser humano procure em todas as coisas na terra, jamais conseguirá se realizar. Sempre haverá dentro dele um vazio que ele não saberá explicar, que só será preenchido quando ele conhecer Jesus e quando ele passar a ter uma vida com Jesus. E o Senhor diz: apregoar liberdade aos cativos. A palavra apregoar, ela quer dizer proclamar, divulgar, anunciar em voz alta. Jesus veio para proclamar aos ouvidos do povo de Israel, para divulgar, para anunciar em voz alta, como um arauto. Eu vim para libertar vocês do pecado. Eu vim para libertar vocês
da escravidão do diabo. E as primeiras palavras de Jesus ao iniciar seu ministério foi: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus, está próximo o reino dos céus.